Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área. E hoje eu quero continuar projetando aí qual vai ser a política de contratação do Vasco SAF, mas vou fazer aqui um giro de 180 graus e ir para o outro lado. Ontem eu comentei aqui, conjecturei sobre a política da Vasco SAF com a molecada da base. Hoje eu quero falar qual deve ser a política da Vasco SAF, como eu imagino que vai ser a política da Vasco SAF em relação aí a craques, Jogadores consagrados, jogadores veteranos. E por que eu falo que a gente está indo para uma área diametralmente oposta à categoria da base? Porque se ontem eu comentava que, as categorias de base são ali a galinha dos ovos de ouro para qualquer time de futebol, é onde eles veem ali a maior possibilidade de ganhar dinheiro pesado no futebol, com veteranos é meio que o contrário, Você tem muita chance de perder dinheiro. Uma comparação aqui, a gente pega um jogador da base, você tem muito pouco custo, muito pouco risco para apostar num jogador desse, e se ele fizer sucesso, você tem muito retorno. Assim, individualmente falando, é claro, você para montar uma estrutura de base, contratar profissionais, contratar um CT, isso tem um investimento, claro. E até por conta disso, esse é um investimento que já está feito. Quando você pega um moleque da base, você só está se aproveitando desse dinheiro que você já gastou para montar essa estrutura. E aí você pega um garoto para o seu time, é um jogador que vem ali, se ele ainda tiver idade de base, ele pode fazer um teste só. Vamos botar ele nos jogos aí, ver como que ele se sai. Não tem nada a perder. Se por acaso ele não funcionar, você devolve ele para a base. Mesmo depois, quando ele já tem 20 anos, você faz um primeiro contrato ali, um salário bem baixo. E se por acaso ele não vingar, cara, é um salário irrisório, assim, o custo, o gasto foi irrisório dentro da realidade do orçamento de um clube de futebol. E se eventualmente o cara estourar, virar um craque, tu consegue vender, é um dinheiro que cai quase limpo na tua conta, Por quanto tu vender 10 milhões, 20 milhões, 50 milhões, é um dinheiro que cai meio que limpo ali na sua conta. Conforme o jogador vai envelhecendo e você vai atrás de outros reforços, essa curva, ela vai meio que, elas vão se cruzando. Você cada vez tem que gastar mais e o retorno é cada vez menor, Se você for atrás aí em outros clubes de jogadores ali de uns 22, 23, 24 anos, 25 anos, o Vasco fez isso aí, tá fazendo agora, com o João Vitor, por exemplo, tem 26 anos, você já precisa pagar uma grana, Você já precisa pagar uma grana pro clube liberar. Dificilmente você vai encontrar um jogador bom nessa idade que não tenha com um contrato atrelado, que você consiga pegar ali no final de contrato. Então tu já tem que pagar para o clube uma grana. O salário do jogador já vem maior também, mas você vem com mais garantias. É um jogador que já se provou no meio profissional, É um jogador que já mostrou a sua qualidade jogando campeonatos de alta competitividade, coisa que muitas vezes os júniores não têm. São jogadores novos que estão se desenvolvendo, jogando campeonatos contra outros garotos. Então a gente sabe que muitas vezes nessa travessia ali da base para o profissional, tem jogadores que você não dava nada e de repente estouram, E tem jogadores que você, acreditava muito, tinha a maior expectativa de que fosse virar um grande jogador e não vinga. Então, quando você compra jogadores novos, mas que já estão profissionalizados há algum tempo, você tem uma garantia maior. Agora, o lucro acaba sendo menor também, Que nem eu falei, você paga uma grana, mesmo que daqui a um tempo apareça alguém querendo comprar por mais, você tem que fazer ali a subtração, de quanto você pagou, por quanto você está vendendo, para ver quanto que você ganhou na operação. E normalmente é menos do que quando você revela um grande jogador da base. Agora, mesmo que você não venda esse jogador, eventualmente, ele pode ser um bom investimento também. Porque se ele realmente se confirmar um bom jogador no seu time, é um bom jogador que você fica por 4, 5, 6 anos, A gente contratou aí o Piton, o Léo Pelé, mesmo um Paulinho, acho que tem uns 26 anos, Se por acaso eles não aparecer ninguém para comprar eles, a gente não vender eles, cara, a gente tem um contrato longo com os jogadores, eles vão ajudar o clube nesse período que eles ficarem. O Piton tem 22 anos, você imagina que nos próximos 4, 5, 6 anos, ele ainda vai estar rendendo o futebol que ele rende hoje, até melhorando um pouco, O jogador ali até uns 25, 26 anos, você ainda pode esperar ali uma melhora técnica do jogador, ganhar mais experiência. Então, mesmo que você não venda, você tem um retorno técnico do jogador ali no seu time,
Conforme você vai envelhecendo, conforme o jogador vai chegando mais próximo dos 30 anos, isso vai se perdendo. Você começa já a perder completamente a expectativa de revender o jogador. Então essa coisa de um investimento para você vender lá na frente, nem que seja pelo mesmo valor que você pagou, já meio que se perde. Você pega um jogador de 30 anos, para começo de conversa, já é muito mais fácil de você até achar o jogador sem contrato com ninguém. Acaba o contrato com o clube e ele está liberado ali. Ninguém fica segurando um jogador dessa idade com um contrato muito longo, pensando em revender. Agora, se você eventualmente pagou por esse jogador, cara, é um dinheiro ali que morreu. Você não vai conseguir lá na frente, um jogador com 33, 34 anos, ver alguém ainda querendo pagar uma multa rescisória para tirar o jogador do seu time, não. Nessa fase, a galera já vai em jogador que está em fim de contrato para pelo menos eliminar essa parte aí, esse custo das luvas e tudo mais. Mas mesmo assim, você ainda precisa pagar normalmente um salário alto, né? Se você está trazendo um jogador, quanto mais consagrado for o jogador, mais alto ele vai pedir, né? Porque ele sabe que está no auge da carreira dele, ele sabe que deve ser o último bom contrato dele, então você tem que pagar uma grana alta e, cara, de novo, você não tem muito a questão do retorno, porque isso, quanto mais velho for o jogador, né, mais vai se tornando uma questão. Você não tem o poder de revenda do jogador, e se você pega um jogador novo e você tem aquela expectativa de que vai ficar com ele ali uns 4, 5 anos, com ele eventualmente até melhorando tecnicamente, ganhando mais experiência e sendo mais importante para o time, quando você vai pegando um jogador mais veterano, é o contrário. A gente não sabe quanto mais tempo ele vai render, né? É natural que depois de uma certa idade, o futebol do jogador começa a decair, os problemas físicos começam a ser mais constantes, o jogador já não consegue ter uma sequência tão longa de jogos. Então, assim, você vai pagando cada vez mais caro e o retorno que o cara dá vai ficando cada vez mais arriscado. É claro que se você ainda conseguir pegar um bom jogador e der a sorte, vamos dizer assim, né, dele render bastante tempo, vai ser um golaço, né? Vai ser uma bola dentro. Só que você está pagando por aquilo, você está pagando ali, o valor que você está pagando, o salário que você paga por esse cara, é para isso normalmente, né? E tudo que vem abaixo disso, normalmente é um prejuízo que você toma, olhando pelo aspecto financeiro. Enquanto com o moleque da base é o contrário, você vai, ele vem aqui completar elenco, pelo custo dele é para completar elenco, e tudo que ele rende acima disso é um lucro, né? Tá ganhando um salário aí de moleque começando e tá entregando mesmo que com um salário 3 vezes maior faria. Ainda está se valorizando, ainda pode vender no final. Então são relações opostas, né? E que piora para mim, fica ainda mais assim, latente essa diferença, quando esse veterano é um jogador muito consagrado, que normalmente, né, quando a gente quer trazer um craque internacional, acaba sendo isso. A gente dificilmente um clube brasileiro vai conseguir pegar um jogador cracaço e tirar de um outro clube, ainda mais lá da Europa, com o cara ainda no auge, né? Pagando uma grana lá pro time da Europa liberar o jogador. Situações muito raras que a gente já viu isso acontecendo. Normalmente, a gente vai esperar os clubes europeus não se interessarem mais pelo jogador, o jogador, então, ele resolve querer voltar. E aí, começa aquela questão, né? Ele tá voltando porque já não é mais aquele jogador de antigamente. Se ele ainda estivesse jogando no seu auge, ainda teria mercado na Europa. Vem disposto a um salário um pouco menor? Com certeza. Mas eu acho que o salário dele ainda está muito mais próximo do que ele ganhava lá no auge do que o futebol dele está muitas vezes, entendeu? A gente muitas vezes vai pagar mais caro do que seria o razoável por conta da grife do jogador, né? E aí fica um negócio muito arriscado de se fazer. Não vale a pena fazer? Não é isso. Claro que vale. Um jogador experiente, se você consegue trazer um jogador experiente, um craque de bola, e ele realmente ali em campo entrega o que a gente espera dele, ele pode ser um diferencial muito grande no time. Não só porque é um cara com uma habilidade, uma qualidade, que vai fazer os gols sozinho, né? Vai encontrar os seus gols sozinhos, como também ele vai ajudar os companheiros. Jogar do lado de um cara que é muito mais fácil, o cara vai te entregar um monte de bola ali, azeitadinha, para você também apresentar seu futebol, melhora o futebol dos companheiros. O time adversário fica com muito mais atenção para o craque, então também dá mais espaço para os companheiros aparecerem. Você atrai muito mais atenção ali para marketing, mesmo para torcida. Quando você consegue achar um craque desse que vira um ídolo, isso é um acerto tremendo. Mas existe um risco muito grande, né? E até por conta disso, é uma aposta que você não pode fazer o tempo inteiro. É uma aposta que normalmente você faz, até porque tem outras questões em volta, né? Você traz 2 ídolos,
de repente o cara ele gosta, né, de ser o centro das atenções, tem problema, né? Você traz ali um Romário e um Edmundo para ficarem juntos, né? Quem é vascaíno mais antigo lembra que, cara, não deu certo. Você traz um jogador desse, craque, veterano, mesmo ele funcionando, mesmo ele dando certo, normalmente você precisa fazer certas concessões, né? Para o craque render o máximo, ele não tem tantos compromissos defensivos, é um cara que né, só joga mais quando tá com a bola no pé, aí você recompõe isso com outros jogadores, beleza. Mas aí você de repente traz um segundo craque, aí como é que você faz? Fica com dois caras no meio campo ou no ataque, normalmente são jogadores mais ofensivos, né? Que não recompõem, que não ajudam com a parte defensiva, começa a ficar cada vez um sistema mais complicado de se equilibrar. Então, por conta de tudo isso que eu estou falando, eu acho que é muito difícil. A gente não vai ter o costume, daqui para frente, de ver o Vasco enquanto SAF, enquanto com pensamento mais assim, né, de empresa, investindo em muitos jogadores consagrados. Eu vejo às vezes a torcida com essa expectativa. Galera, eu acho que não vai acontecer. Eu acho que, por exemplo, no caso do Vasco agora, pô, já teve essa aposta, né? Já meio que enchemos ali a cota de veteranos, ainda mais os consagrados. A gente tem o Medel, a gente tem o Payet, o Verratti, que eu coloco numa situação um pouco até diferente, né? O Maicon, o Verratti, eu acho que eles não vieram nessa condição de, apesar de serem já veteranos, então tem essa questão de que a gente não tem nenhuma expectativa de ganhar dinheiro revendendo eles. Pela situação deles, eles vieram com um salário não tão alto, né? O Maicon estava meio em baixa ali no Santos, e o Verratti era um jogador que está assim não um jogador decadente, né, que já passou do auge, né? Ele estava no auge dele na Argentina. O máximo que a gente tinha visto do Verratti era isso, sendo artilheiro do campeonato argentino, e foi nessa condição que a gente trouxe. Então são jogadores que eu acho que foram mais baratos, né? Mas que também a tendência é que eles comecem a decair. A gente vai ver um Maicon tão bom quanto viu em 2023 e em 2024, o Verratti? Tomara que sim, mas o máximo que a gente vai ver é igual. A gente não tem a expectativa de ver eles melhorando, e existe, assim, um temor, vamos dizer assim, de que, cara, de repente os caras começam a jogar pior, né? E ainda tem o Payet, que pra mim, o Payet e o Medel também, né? São jogadores que, cara, já estão ali no limite da idade, a gente já vê, sente dor, o Payet não conseguiu jogar o tempo inteiro. Como é que vai ser? Como é que vai ser o Medel em 2024? Será que ele vai conseguir continuar dando toda a entrega que a gente vê que ele dá e sendo importante? A idade vai batendo, né? Mesma coisa pro Payet. Existe muito uma expectativa de parte da torcida de que esse finalmente seja o ano do Payet, porque o Payet, vamos combinar aqui, é um jogador que não se pagou ainda. Foi importante e tudo mais, mas pelo salário que ele ganha, ele vem para ser ali o ídolo do time, o craque máximo, o carro-chefe da companhia, e ele não foi isso em 2023 ainda. Outros jogadores que vieram com custo muito mais baixo foram muito mais importantes pro Vasco na última temporada do que o Payet. O próprio Verratti, o Paulinho, Léo Jardim, entendeu? Outros jogadores foram mais importantes e custaram menos. A expectativa agora, para ele valer, desse ponto de vista ali de investimento, o país se pagar, ele precisa ser o craque do time. Será que ele vai ser? Muita gente aposta que sim, porque agora ele vai estar mais adaptado, ele vai ter feito uma pré-temporada. A gente já viu nos últimos jogos de 2023 ele apresentando ali um pouco mais se soltando um pouco mais em campo, né? Então a gente pode alimentar sim essa expectativa. Agora, por outro lado, a gente tem que levar em consideração também que ele vai estar um ano mais velho, 37 anos. Ele joga no meio campo, né? Meio campo ali no ataque, uma posição que exige muito fisicamente dos jogadores. Por mais técnico que ele seja, ele precisa entregar também fisicamente. E a gente não sabe como é que vai estar um ano mais velho, repito. E mesmo que ele funcione, a gente torce para que isso aconteça, provavelmente ele funcionando virá com sacrifícios da equipe, com outros jogadores tendo que recompor ali por ele, né? Cobrindo os buracos que ele vai deixar. Diante dessa realidade, faz sentido investir em mais um jogador veterano, ainda mais ali para a posição dele, meio campo, ataque? É meio complicado, pagando uma bala. Então, assim, eu vejo a galera frustrada porque, o Everton Ribeiro, podia ter pego o Everton Ribeiro, a questão do Fernando, o Vargas, né, não teve tanto essa questão. Cara, eu acho complicado. Já não criava grandes expectativas de que esses jogadores viessem e tenho, assim, poucas expectativas de que venham outros com esse perfil. Que nem eu já comentei antes, se eu fosse um caso, assim, um que eu poderia... O Souza, por exemplo, ele falou que salário não seria problema, que ele estava disposto a vir para o Vasco, ganhando bem pouco, porque era queria, assim, um desejo dele enquanto torcedor do Vasco.
Nesse caso, você pode até imaginar. Pelo visto, a comissão técnica avaliou e nem assim pelo valor que ele se propôs a receber, ele achou que valeria a pena. Tudo bem, uma questão ali técnica. Mas seria um atrativo, né? Agora, o Everton Ribeiro vai para ser o maior salário do Bahia. O Fernando parece também que quer ali receber na casa dos 700 mil por mês. Aí vai ficando difícil, né? Você tem que apostar muita grana num jogador que, se ele não render tudo aquilo, é um prejuízo que você toma, né? E aí, para quem fala assim, mas aí, tá vendo? SAF é assim, só pensa no dinheiro, não pensa nos títulos. Galera, é isso mesmo, o investidor ele pensa em dinheiro, sabe? Agora, são duas coisas. Primeiro é isso, a gente tem que acreditar que no futebol, quem é campeão ganha mais do que quem não é, né? Essa é a lógica do esporte. A premiação e tudo é feito de uma maneira que quanto mais vencedor você seja, mais dinheiro você ganha. Então, quer dizer, é bom para os negócios ser campeão. A gente tem que acreditar sim. E segunda coisa é que, cara, o clube ele precisa ser, mesmo que não seja uma SAF, que seja associativo, é um negócio, né? O futebol agora é um negócio e precisa ser um negócio rentável. Você não pode fazer apostas olhando só para o lado emocional, para o lado técnico e esquecer o financeiro, porque no final do ano as contas têm que fechar. Senão vai se construindo um buraco, um abismo, né? E no final acontece o que a gente viu acontecendo com o Vasco aí. Cria-se uma dívida monstruosa e aí que você não consegue investir mesmo, nem que queira. Então, acho que é uma realidade de futebol, é uma realidade que a gente tem que aprender a conviver. Daqui para frente vai ser assim. E eu, se fosse vocês, até para não ficar tão estressado e conseguir administrar melhor aí as suas expectativas e suas frustrações, não acreditaria muito, não ficaria muito na esperança da chegada de jogadores consagrados. A gente vai consagrar jogadores em campo. Os caras vêm assim, sem renome, e pelo que vão apresentar no Vasco, é que eles vão ser consagrados e vão se tornar craques. Eu acho que a filosofia tem que ser muito mais essa, e acho que quem entender isso vai sofrer muito menos aí nas próximas temporadas. Beleza? Isso era o que eu tinha para dizer por hoje, então. Diga nos comentários. Deem sugestão, que eu estou ficando já com dificuldade de imaginar pautas aí para esses dias. Não sei o que eu vou falar amanhã ainda. Então, deixem sugestões. Que se tudo der certo e nada errado, a gente volta com mais um Sobre Vasco. Beleza? Tá combinado? Então, tô combinado. A gente vai se falar.